objetivo é a gente dar orientações aos médicos em relação às situações que passam a nível de atendimento no exercício da profissão, né? Ou você está no plantão, seja numa UPA, seja numa UBS ou até num hospital, de modo geral, e aí a pessoa sofre alguma situação de agressão, seja física, verbal, e aí ele procurar situações que ele vai poder ter o apoio dentro do seu conselho, porque muitos, por exemplo, trabalham no interior, né? E estão em locais que não dão aquelas condições necessárias. Está faltando insumo, está faltando algum aparelho que quebrou, que não está funcionando há mais de meses, e aquela pessoa já chega com situações já também pessoais, está com um filho pequeno e não está resolvendo, é lógico, né? Desconta naquele que está à frente. E o médico ouve muita agressão verbal. Isso eu posso te dizer porque eu sofri. Eu tiro o plantão e é algo que me incomoda muito, porque a gente fica à mercê. Eu tenho muito receio, né? Porque já teve histórias, como já teve até morte de colegas, foi perito, que faleceu, né? O cara foi lá e disparou, o outro foi um psiquiatra. Então são situações que a gente tem que estar ponderando e que a gente precisa, por exemplo, na UPA, a gente vai fazer fiscalização e lá diz assim, aqui é a área vermelha. Aí a gente chega, conversa com os colegas à noite, tem atendimento, tem a segurança? Não tem segurança nenhuma. Porque aqui é um número que muitos, eles não formalizam. Sim. Eles telefonam. Sim. E usam muito a assessoria jurídica. Então a doutora Marina pega muitas ligações. Então por isso que a gente resolveu criar o SOS Médico justamente para a gente ter o nosso número, a nossa estatística, que é o que está faltando. Então, entre 2021 e 2023, nós tivemos 5 casos de agressão verbal notificadas, entendeu? Aqui. Perseguição, colegas dizem que está tendo perseguição, né? Principalmente quando ele vai falar que está faltando medicamentos, que está faltando insumo, que está com o aparelho quebrado, que isso ele acaba sofrendo com o paciente, que começa a reclamar, atrasa o atendimento, então ele começa a ter a perseguição até dentro da instituição. E aí ele só fala porque ele tem receio de formalizar e ele perdeu o emprego. No geral, não tem técnico e clínico. Então são essas orientações que a doutora Marina vai expor para eles, né? E o próprio colega, se ele quiser, eu quero falar com o colega médico, por isso que tem que ter um conselheiro, para ele poder orientar. Triplica. E aí fica 2, 3 horas de atraso de atendimento, mas não é que não tenha médico, tem 4 atendendo, mas não aguenta. A demanda é muito grande. A demanda é muito grande. Aí o que acontece? Eles começam a falar alto, aí é bola de neve, aí começa todo mundo a falar alto, a gritar, aí tem uns que quebram o vidro, aí tu fica... Situação que eu não sei onde ocorreu, que a colega foi agredida. E como ela foi agredida, ela saiu para ser atendida. E tinha uma senhorinha que morreu, ela estava infartando. E ela não teve atendimento porque a médica foi agredida fisicamente, mas não foi aqui, foi em outro estado. E quando esse cliente começou lá, o paciente, a agredir verbalmente, eu ouvia do consultório, eu corri para ver o que estava acontecendo e só imaginei isso, porque foi próximo. E aí ele passou a me agredir verbalmente também. Se eu sofri porque eu participei de uma programação de vacina, né? E infelizmente as pessoas estavam muito ávidas pela vacina naquele exato momento, então a vacina era liberada somente para alguns grupos e umas prioridades, né, liberada por uma portaria federal. Então as pessoas tentavam burlar essa portaria. E como elas não conseguiam, elas despejavam na gente, né, a sua revolta, exatamente.
Bem, naquele momento eu me senti desrespeitada, né? Porque a gente estava ali para ajudar e eu trabalhava com muitos voluntários na época, né? E as pessoas estavam lá se doando naquele momento, né? Para tentar ajudar a população a passar por todo aquele processo de pandemia. E na época a gente queria ajudar a população e a população estava naquele momento se voltando contra a gente, né? Algumas pessoas que não seriam ainda contempladas pela vacina acabavam se voltando contra a gente, contra os profissionais de saúde, que achavam que nós tínhamos o poder, né, de decidir quem nós iríamos vacinar ou não. E na verdade a vacina era liberada somente por uma portaria. Eu acho que deveriam ter leis que nos amparassem melhor, de forma que quando nós estivéssemos no exercício de nossa profissão, né, deveria haver uma penalidade para as pessoas que venham nos agredir ou que venham tentar, como é que eu posso dizer, a agressão mesmo, né, sem informação, agressão sem informação, né. Então eu acho que deveriam haver leis que punissem mais severamente as pessoas que tentam agredir os profissionais de saúde no exercício de sua função. Quando a gente lida com o público, né, no geral, a gente acaba se sentindo um pouco inseguro, né? Mas hoje eu estou mais tranquila, porque eu já não lido tanto com o público de frente, assim. Eu lido com uma população, mas de uma outra forma.